Eliane, primeiro, muito agradecido pelo aceite em conversar. Você é uma das pessoas que eu admiro demais, assim, né? Pela sua história, pelo, pelo que você construiu, né? Para que as outras pessoas, né, indígenas, pudessem estar onde nós estamos atualmente, ocupando espaços que a gente talvez nunca teria ocupado se não fosse você, Ailton, todo um grupo indígena, né, que ajudou a pavimentar essa estrada, digamos assim, ou abrir esse caminho, né, para a gente. Bom, eu já te conheço um pouco, né, assim, já admiro demais e tudo, mas talvez o público ainda não te conheça bem. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem é a Eliane Potiguara? O que ela faz? E como é que é esse trânsito teu pelo mundo? Meu nome, eu me chamo Eliane Potiguara, né? Eu assumi o nome do meu povo indígena, apesar de não ter nascido na aldeia indígena Potiguara, mas minha família é toda da área Potiguara, remanescente de lá. E eu sou uma pessoa muito simples, sou uma pessoa que sempre fui uma pessoa, sou professora, né? Minha formação é educação, é, e literatura, né? Por isso que eu descambei para o lado literário, para os livros, para a literatura indígena, e venho nessa luta há mais de 50 anos, né? Mais de uns 50 anos nesse trabalho, nessa luta, é, construindo, né? Não sei se é pretensão da minha parte falar construir, mas fazer aquilo que o coração me mandava fazer, né? Eu sempre fui muito conduzida pela emoção, apesar de que a gente precisa ser conduzido pela razão, mas eu tive muito a emoção, porque eu tive família muito, que me deu muito carinho, muito atenção, e uma família muito maravilhosa de mulheres, mulheres sábias, né? Já contei para vocês toda essa minha história, mas estou contando aqui de novo. Então, tenho toda uma ligação assim com a minha família, né? Principalmente com a minha avó, porque eu fui criada por ela, né? E ela era uma indígena, dentro dos padrões da sociedade analfabeta, gorda, barriguda, peituda, indígena, nordestina e pobre. Então, então, as minhas bases são essas, né? Eu Uhum. não posso negar que venho da pobreza, né? Pobreza extrema, porque minha família, quando veio para o Rio de Janeiro, saiu da Paraíba e foi para Pernambuco, e depois Pernambuco para o Rio, minha família morou literalmente na rua, né? Nas mediações da General Pedra, e futuramente ela conseguiu, junto com os carvoeiros e com os bananeiros pobres, que também vinham da Segunda Guerra Mundial, ela conseguiu se estabilizar ali com uma barraquinha de banana e conseguiu alugar uma casa de cortiço numa vila também paupérrima, onde tinham negros, indígenas e imigrantes, judeus, né? E conseguiu ali na Rua General Pedra 263, que hoje não existe mais. E a outra parte da minha família morou no Morro da Providência, que fica um pouco atrás da Central do Brasil, e outra parte no Estácio, no Morro do Estácio. Então, a gente vem de bases assim, extremamente. E eu nasci nesse contexto, nesse contexto sem me embrenhar na sociedade, porque a minha família foi uma família que me cercou muito e não me permitiu eu, eu conhecer assim, o mundo, né? Eu apenas conheci na minha infância só a casa, só a família, só a ideologia, só a forma de ser, a forma de se alimentar, todos os costumes indígenas que elas traziam, né, da comunidade, né, porque, infelizmente, nesses anos de 1920 para 1930, estava havendo uma, uma exploração muito grande do algodão,
né, na Paraíba, no estado do Paraíba, e os indígenas naquela época eram submetidos à escravidão, literalmente, e os que não aceitavam fugiam para o Ceará, né? Tanto que nós temos indígena no Ceará, nós temos indígena em Potiguara, em muitas regiões, inclusive no sul do Brasil, né? Então, foi um momento de reconstrução enquanto povo, né? Do povo poder compreender, inclusive o próprio povo que permaneceu em loco, o próprio povo conseguia assimilar o que estava acontecendo com as famílias, porque as famílias desapareciam, porque as famílias iam embora, porque as famílias tinham medo, né? Porque o medo sempre foi aquela aquele instrumento para opressão, justamente para oprimir, né? Então, quando não se conseguia oprimir, matava-se. Então, foi assim que foi desaparecido o meu bisavô, Chico Solon de Souza, né? E a família toda, naquela época, um pouco mais para frente, também veio saindo, e nós não temos mais família, mas os mais velhos, os bem mais velhos mesmo da comunidade, reconhecem, né? Sabem os locais onde nossa família morou, um diz, foi ali, foi aqui, foi lá, não sei o quê. Então, eles sempre, quando a gente conversa, um ou outro lembra. Claro, os jovens não vão lembrar, mas os mais velhos, né? Como o pai da Nancy Potiguara, que era o seu pai Sim. grosso, mãe grossa, né? João Batista Faustino, o seu Zeferino, Severino, a tia Severina também. Tem muitos idosos daquela época que lembravam, né? Isso já tem 30 anos, quando a gente fez essa grande reunião para discutir esse tema, mas a Uau! gente teve muito problema por conta de outras pessoas, outras lideranças aceitarem esse contingente que foi surgindo nas cidades e que estavam retomando as suas comunidades. Eu sei que isso aconteceu na Amazônia, aconteceu no sul do Brasil, aconteceu inclusive nos Estados Unidos, no Canadá, de povos saírem de suas comunidades para sobrevivência, pode ser ela uma sobrevivência física, né? Uma sobrevivência é, política, né? E depois querer, peraí, gente, eu não faço parte, eu não sou daqui, de onde eu sou, então eu tenho que me encontrar, senão eu vou ficar perdida no espaço, né? Porque eu tenho até um poema que diz assim, mais ou menos, meus filhos, nós estamos entre isto e aquilo, sempre entre, a gente não pode ser considerado indígena, isso no passado. E não somos negros, nem somos brancos, não somos pardo que nós somos. Então, nós perdemos nosso lugar da fala, nós perdemos nosso lugar de origem, nós perdemos nossa região geográfica, né? E nós perdemos, só que nós não perdemos o quê? A nossa consciência, a nossa alma. Isso que é determinante nos povos indígenas que estão hoje lá em Brasília, fazendo aquela manifestação toda contra o marco temporal. Não, isso é muito bem verdade. E você falou da sua família e da sua avó e tudo, e eu sei que essas mulheres da tua família é, foram e são muito importantes, né, para todo o teu trabalho, todo esse teu entendimento, né, desse trânsito também por esse mundo. E eu lembro que, né, eu já disse que você é uma das, dessas pessoas indígenas que construíram o que a gente tem de movimento indígena hoje. E eu lembro que nos anos 80, quer dizer, lembro não, eu sei que nos anos 80, eu não estava lá, mas assim, você fundou a Grumin, né, que é uma rede de mulheres indígenas que assim tem um lema, né, uma frase que definia que era muito forte, que é Cuyão Açu Muacaçaua, né, mulheres fortes e unidas. É, Podia contar um pouco como foi,
construído a AgroMin e como que ela foi importante, né, que é importante até hoje, inclusive, né, estamos agora com a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, e com certeza a AgroMin foi assim, essencial na construção de todo esse movimento de mulheres indígenas no Brasil. Sim, um pensamento, ele não poderia sair do nada, né, gente? Vamos pensar direitinho. Ainda mais uma garota que viveu dentro de um ambiente, de um quarto, e que não saía para nada, nem para tomar banho, nem para fazer as necessidades, era ali dentro. Então, eu convivi ali, sem conhecer a sociedade, sem sair para a rua, e até os meus 10 anos, né? Eu fiquei dentro de casa, literalmente, e convivendo com essas mulheres. Eu via muito sofrimento delas, né? Já contei isso no meu livro, conto sempre, e que elas tinham um bochiche, uma conversa entre elas, e eu tentando entender por que choravam, por que sofriam, e eu escrevia cartas para elas mandarem para o Nordeste, as cartas chegavam, eu que lia, depois que eu fui alfabetizada dentro de casa. Então, eu fui me integrando, e fora as histórias que a minha avó me contava todos os dias no final da tarde, né? Tinha uma pedra verde que ela me deu de presente, então minha mente viajava, eu não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha imagem, não tinha natureza, não tinha nada, então a minha concentração era dentro de uma pedra verde desse tamanho, e que ela contava a história e a minha cabeça viajava dentro da pedra. Então, daí eu fui para estudar, né? Estudei o primário, estudei depois o ginásio, estudei para ser professora, e minha avó ia na porta das escolas e minha avó era discriminada, a gente era discriminada. Minha avó sempre, o pessoal, os alunos, as crianças, adolescentes, até na escola normal também todo mundo ria da vovó, porque a vovó era uma pessoa muito alegre, falava com todo mundo e vendia banana, e ela fazia questão de ir na porta da minha escola e me buscar. Então, todo mundo ria dela, e eu sofri sofri bullying mesmo, né? Ah, Índia para cá, Índia para lá, a avó dela é índia, a avó dela é índia, a avó dela é descalça, que a avó nunca conseguiu calçar um chinelo, né? Então, era uma situação muito difícil. E aí, com os estudos que eu tive na escola normal e com a minha aprendizagem e a minha experiência com as escolas públicas, que eu trabalhei aqui sempre em favela, trabalhei sempre em lugares bem distantes da situação urbana, trabalhei no interior de Santa Cruz, de Campo Grande, de Padre Miguel, trabalhei sempre em regiões, trabalhei no Morro do Catumbi, sempre trabalhei em favelas, então eu tinha um relacionamento muito forte com o povo, com o povão, né? E nessas escolas eu encontrei muitas crianças indígenas, muitas. Você sabe que no Rio de Janeiro a gente tem um contingente muito grande, né? Há alguns anos eram 40 mil indígenas no Rio, agora eu não sei quantos são, mas eu encontrava indígenas na escola e os familiares vinham, aí eu dizia, ela perguntava, você é de origem disso? Eu vi sua avó ali, nós somos daqui, da lá. Então havia uma conversa, e aquilo foi me chamando a atenção, a pobreza daquelas mulheres, não só indígenas, mas como as de cor negra, né? As pessoas extremamente pobres. Eu fui tomando consciência da prática e dos ensinamentos do professor Paulo Freire, que eu conheci pessoalmente, fui à casa dele, estudei com eles, que eu morei algum tempo no Pernambuco, tanto que a minha filha nasceu lá, minha filha do meio nasceu em Pernambuco, e eu fui tendo essa aprendizagem. Nesse bojo das coisas, eu fui... como eu fui criada por mulheres, eu sabia da luta da mulher, né? Eu era o quê? Uma que vivenciava, que testemunhava a luta e o sofrimento dessas mulheres guerreiras, né? Que tinham que sobreviver. Minha avó, às vezes, mais tarde, começou a me levar para as feiras públicas, e eu vendo o trabalho da minha avó, e nunca pensei que a minha avó era uma empreendedora social. Eu vim pensar isso há
quase 50 anos depois, quando eu disse, nossa, minha avó era uma empreendedora, aquela mulher era muito guerreira, além da força espiritual que ela tinha, além do humor que ela tinha, além da prática do dia a dia, da vivência, das curas que ela me fazia, porque eu sempre fui muito doente, tive tuberculose, tive um tumor no olho, tive tumor no peito, e a minha avó que me curou. E foi muito interessante, ela era uma sábia. A minha mãe também foi uma pessoa muito sábia, minha mãe foi até sacerdotisa, né, na instituição que ela pertenceu, porque ela tinha um grau de espiritualidade muito grande, isso passou para mim, para o meu irmão, e eu estou aqui até hoje, né? Estou fazendo 71 anos agora, né, em setembro, junto com a Ailton Krenak, no mesmo dia. Somos irmãos das águas, como eu sempre digo, e estou aqui nessa minha idade, ainda tenho muita vontade de fazer, de sair. Eu não pude ir na Marcha das Mulheres, porque eu não tenho condições físicas para isso. E foi assim que isso foi surgindo, nesse bojo da minha avó, da minha família, do conhecimento que eu tive, é que nasceu a Organização das Mulheres Indígenas. Como eu estava em Pernambuco e visitando a aldeia Potiguara, né, sempre, a Tagira, minha filha, foi batizada nas águas Potiguara, eu imaginei já antes, no Rio de Janeiro, com uma amiga minha feminista, inclusive chama-se Dulce Tupi, o grande amiga minha, eu tenho até, sabe, a obrigação de falar do nome dela, uma grande escritora, uma mulher que escreveu sobre o Carnaval de Angola, uma mulher conhecedora da opressão em Angola, na África, né? Então, eu tive também muita influência dessa minha amiga. Inclusive, ela mora aqui perto de mim, né? Por coincidência da vida, a gente veio acabar morando junto, Que morando coincidência próximas, boa, né? sim. Aí continua a amizade, ela tem quase 76 anos, ela é mais velha que eu, e nós um determinado dia eu conversei com ela, eu estou querendo criar uma organização de mulheres indígenas. Que maravilha, não sei o quê, eu vou te ajudar, vou te dar apoio, eu conheço o presidente da ABI, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Eu falei, então tá. E lá fui eu. Sem saber de nada, eu só era, como uma pessoa disse para mim uma vez, você é só uma professorinha primária. Então, eu com esse conhecimento de professora, com essa família, com essa base espiritual, principalmente ancestral, eu constituí juridicamente Gurumim na área potiguara. Foi no primeiro encontro de luta e resistência do povo potiguara, que o encontro chamou-se Nordeste Brasileiro, uma Amazônia destruída. E lá a gente levou o livro para que as pessoas assinassem a ata, e a gente não só o primeiro encontro potiguara de luta e resistência, como fizemos o primeiro encontro também de mulheres indígenas, né? As pessoas não sabem dessa história, estou contando aqui agora, e o encontro das professoras, né? E foi um momento muito bonito, muito rico, porque as mulheres mais idosas, elas vinham, né? Elas vinham para entender, assim, nossa, que queria nosso grupo, aí a gente construiu lá uma casa, e o pessoal chamava a Casa da Mulher do Índio. O pessoal não chamava Grumim, Rede Grumim, essa coisa institucional, não, chamava a Casa da Mulher do Índio. E assim a gente começou. A gente começou, a Vilma Potiguara, que é uma menina, uma senhora já, né? Que muito minha amiga, veio para o Rio de Janeiro, ficou um pouco comigo, fez alguns cursos, ela viajou para o Panamá, ela começou a viajar, a Maria de Fátima também, a gente começou vamos botar essa mulherada para viajar, Marcos Potiguara foi para as Nações Unidas comigo, sabe? Foi assim um momento que nós não tínhamos assim
nós não tínhamos bases para constituir nada. A gente só tinha uma grande força ancestral e uma força de vontade, né? Não tinha assim, porque nós temos as metas, as linhas mestras, nós queríamos era manter a nossa identidade indígena, criar um sistema de produção indígena, com as mulheres indígenas, inclusive os homens participavam com o time de futebol, né? As mulheres faziam doação de camisetas e chuteiras, fazíamos comidas, churrasco, fazíamos encontros dos 500 anos de colonização, a Vilma Potiguara organizou lá com a comunidade. Então, foi assim, construímos literalmente a casa, que foi uma coisa simbólica, não é nada monumental, mas foi uma construção simbólica, que foi construída pela Vilma, né, que foi irmã do Marcos Potiguara, e só que tinha algumas pessoas que não concordavam com a minha pessoa, estavam incomodadas comigo. Só que eu não tinha ainda a maturidade de entender que poderia gerar constrangimento, gerar ciúme, ciumeira, gerar grupinho do Joãozinho, grupinho do Apolônio, o grupinho do fulano e tal. Então, eu não sabia nada disso, eu sabia que a gente tinha vontade de crescer, só que impactou com esses grupinhos, né, políticos, né? Muitas das vezes eles eram ligados à questão política partidária. Eu não tinha intenção de nada, porque eu sou poeta, nunca quis ser vereadora, nem governadora, eu sou escritora e poeta. Então, quer dizer, não precisavam ter esse medo, porque vocês iriam só conversar com uma pessoa totalmente despojada de qualquer vontade política de ser isso ou aquilo. Eu já era um ser espiritual, eu já era um ser, sabe, que vim com a energia de Miguel de Arcanjo, que é o padroeiro do povo potiguara, porque eu nasci no dia do padroeiro do povo potiguara, dia 29 de setembro. Então, eu era aquele fiozinho, apenas um fiozinho de luz, para dialogar com as mulheres, para conversar com os pássaros, para a gente montar alguma coisa que pudesse ser de utilidade para o crescimento e empoderamento da mulher. Só que eu não sabia que poderia gerar tantos conflitos, eu fui muito discriminada, prejudicada, incriminada, sofri violência física, sofri violências de toda natureza. Meus filhos me viram ser chamada na Polícia Federal para poder dizer que eu não vinha com o capital internacional ou o capital comunista apesar de que eu era bem social, bem de esquerda mesmo, né? Porque uma pessoa que nasceu pobre, vê sua família pobre, não pode ser de direita, tem que ser uma pessoa combativa, não é? Então, eu tinha muito, como eu sou uma pessoa libriana, eu sou muito expressiva, eu gosto, inclusive quando eu dou aula, quando eu dava aula, eu brincava com meus alunos, assumia personagens, eu fazia teatro, eu fazia uma série de coisas. As pessoas achavam que eu era teatral. A Eliane Potiguara é teatral. Por que você... O procurador-geral da Paraíba perguntou por que você se chama Eliane Potiguara? Eu disse, porque o Mário Juruna se chama Juruna. E por que esses índios todos, esses indígenas estão assumindo o nome Potiguara? A senhora, você na época era novinha, era nova. Eu disse, porque a gente está assumindo o nome da comunidade para valorizar a nossa cultura, as nossas tradições, a história dos nossos avós, né? E esse discurso era um discurso muito novo, sabe? Quando a gente fala isso hoje, a cultura, as tradições, a ancestralidade, a língua, isso aí é um discurso muito
atual, mas naquela época, nos anos 80, aquilo era uma coisa assim, cara, vocês estão trazendo a revolução para dentro dos povos. Não, o povo começava a ficar, nossa, é mesmo, nós temos macaxeira, nós temos nossa terra, nós temos nosso artesanato, nós temos isso, nós temos aquilo. A Eliane vem, fala isso aqui. Tinha, tinha, Eu um- vinha tinha, com, tinha eu um, me- vinha um- eu vinha com a educação do oprimido, do Paulo Freire, sabe? sim, Eu acho que isso daí chocou muito a cabeça de pessoas que eram um pouco, não entendiam um pouco esse processo do levante da alma do oprimido, porque isso precisava se levantar. Como hoje a gente faz isso, né? Continua, você vê sim. que 6.000 pessoas, 7.000 pessoas estão em Brasília. Há um levante do trabalhador, há um levante dos operários, há um levante dos camponeses, dos seringueiros, dos ribeirinhos, há um levante, é uma necessidade do povo dizer: ei, estou aqui, parem de podar as nossas folhas. Então, sim, tinha um medo, né, da ameaça comunista no Brasil. Parece que voltou esse medo. Que horrível, né? A gente parecia ter superado isso e agora voltou esse medo da ameaça dos povos indígenas, dos ribeirinhos, dos camponeses, de fazer uma revolução comunista. Ah, meu Deus, é isso aí. Foi uma fase bem, bem conturbada para mim, sofri muito, fiquei muito doente, adquiri mais doenças, prejudicou a vida dos meus filhos, sabe? Sim. Toda essa perseguição política que eu sofri na Paraíba. Aí agora eu voltei. Agora não, eu voltei várias vezes. Aí a última vez que eu fui, uma pessoa, não vou dizer o nome, né? Disse assim: você está se queimando vindo aqui. Eu falei: o quê? Me queimando? Se você for na Assembleia, você vai se queimar. Eu falei: pois eu vou. Eu fui lá, fui com o Nancy, lá, fui com os velhos lá, fui na comunidade, todo mundo veio, me abraçou. Disse: ah, Eliane Potiguara, eu queria tanto conhecer, não sei o quê, mas eu estou contando isso não assim no sentimento de vaidade, não, no sentimento assim de, sabe, de saber que eu tenho pessoas que me amam, Sim, sim. sabe, que são pessoas da comunidade, que vivem na terra, que vivem, que não precisaram sair da comunidade, vive até pobremente, sem condições de sobrevivência, mas estão lá, né? Só que a minha família estava sendo assassinada, então nós tivemos que sair por medo, pelo terrorismo que foi colocado na época, né? Então, eu Sim. me sinto muito agradecida essa minha última volta, minha última vez que eu fui à comunidade potiguara, o povo, as aldeias, eu fui muito bem recebida, muito bem amada, almocei na casa de todo mundo, Ah, que comi legal. peixe, comi galinha, tomei café, comi biju, ganhei abraço, ganhei Que beijinho, e maravilha. fui muito amada, eu sou muito amada, sabe? Com certeza, Com com toda a certeza. humildade de uma mulher de 71 anos, sabe? A minha vivência ela é extraordinária. E foi assim que nasceu o foco de luta do movimento de mulheres indígenas, e que a gente começou a ampliar, né, com a Deolinda Prado na Amazonas, com outras mulheres indígenas, com Quitéria Chucurucariri, a Quitéria Pancararu, que também fez Sim. parte do Grumim, a Miriam Terena, as terenas, algumas terenas, né? E outras mulheres do Sul, Andila Inácio, Fernanda Caigangue, todos conseguiam compreender essa filosofia, porque não era um prédio, nunca foi Grumim, nunca foi um prédio com Uhum. computadores em Brasília, nada disso. O Grumim é uma concepção, um pensamento, uma filosofia de mulheres que precisam sair da invisibilidade e ir para o empoderamento dela, tanto como alma
como espírito, como força de mulher guerreira, né? Como mãe, como avó, como professora, e com todas as profissões com ela, sabe? A força da mulher indígena. É por isso que nós temos hoje a Marcha das Mulheres Indígenas. Que Eu tinha maravilha. que estar lá, mas não posso. Mas você já construiu para que todo mundo estivesse lá. É maravilhoso assim, essa história. Ah, sim, é muito bom te ouvir e ver agora, né, te escutando, como tem uma trajetória toda de vida e tudo, e, né, de resistência, de luta, de conseguir, inclusive, ser poeta e escritora no Brasil, que já é difícil uma mulher ser poeta e escritora, não sendo indígena, ainda mais indígena e tudo. E eu tô lembrando aqui que você tem o livro poema, né, Metade Cara, Metade Máscara, que é a primeira obra de poesia publicada por uma mulher indígena no Brasil, onde você trata assim de tudo, de toda essa história, né, todo esse êxodo, o trânsito, o deslocamento e tudo, um pouco também, né, a partir da sua história e tudo. É, Me fala um pouco sobre esse poema, livro, né? E como que, enfim, como que você sente ele hoje, assim, né? Que ainda é muito atual, né? Muito É atual. a realidade de muitas mulheres indígenas, muitas pessoas indígenas no Brasil ainda. Tinha te perguntado sobre isso, né? Sobre essa obra maravilhosa, premiada, inclusive, né? Reeditada, porque ainda parece que pouca coisa mudou e tudo, e a obra continua sendo muito relevante, né? Além de ser, claro, histórica, porque é a primeira publicação de poesia de uma mulher indígena no Brasil. Assim, isso já é super histórico, né? Mas eu queria que você contasse um pouco sobre né, esse livro, poema, e sobre como que ainda é relevante no país de hoje que estamos vivendo. A minha inspiração nesse trabalho foi o amor entre povos. Eu já tinha escrito um poema chamado Ato de Amor entre Povos. E aí já tinha escrito um poema que era um cântico, mas eu queria ampliar essa história com fatos concretos, com personagens mesmo, dando nome aos personagens. E o personagem ah, Cunhataí, que é a mulher, e o Jurupiranga, que é o homem, eles se separam, assim, no início no período do descobrimento do Brasil, eles se separam, e aí eles passam por todas as vicissitudes da vida, da luta, da sobrevivência, não é? Questão geográfica, questão política, geopolítica. Então, eles vão se encontrar na atualidade. Se você ler o livro hoje, a atualidade é 2021, né? Sim, Conforme o tempo vai passando, o livro ele também vai ele se autoatualiza sim. no encontro do casal, né? Porque não tem tempo físico, não existe isso, existe um tempo interno, secular, né? E existe um sentimento e uma grande perda, uma grande tragédia, que foi o quê? A separação da família. O homem e a mulher se separam, as crianças ficam com a mulher, o homem vai em busca da luta, vai em busca dos seus direitos, aí luta e viaja, e ele se endurece, e ele passam anos e ele volta para a comunidade e encontra a comunidade organizada, não é? Mais conscientizada, por exemplo, como está hoje nos tempos atuais, né? As pessoas conscientizadas dos seus direitos, da sua língua, das suas tradições, estudando nas universidades, se capacitando para o trabalho, seja na terra, seja o que for, na agricultura,
né, na parte acadêmica, né? Então, quer dizer que o povo indígena hoje, para a nossa população que não sabe, o povo no passado vivia basicamente da agricultura, o que a terra dava. Hoje não, hoje a população indígena ela se empoderou, né? Eu tive no Cabo-Bró e fiquei assim, extremamente fascinada de ver a produtividade que aqueles indígenas dali têm, altas terras de produtividade, produzindo seus alimentos e saindo caminhões para ir para Recife, para ir para Salvador, vendendo seus produtos, inclusive na Amazônia, com a questão do Guaraná, a questão do café, né? Então, o povo indígena hoje, ele é produtor também. Ele é produtor, ele não é só intelectual, professor, escritor, jornalista, advogado, ele é também, ele produz na terra dele. Então, há uma conscientização muito grande de que o indígena poderia entrar no mercado de trabalho junto com o trabalhador, né? Isso é muito fantástico, porque é quando o indígena perde o medo, se conscientiza, perde o medo e entra no comércio competitivo, ele vai competir, né? Inclusive, o indígena que vai às universidades, ele vai competir também com outros, né? Sim, Na área de verdade. medicina. Então, houve assim um grande boom, que é muito interessante, que isso tinha que ser assim tratado com muito carinho, com muita atenção, esse grande marco onde o povo perde o medo, onde o povo se conscientiza do racismo e diz basta, não queremos mais, vamos trabalhar para isso. Então, esse livro, ele conta esse processo de inferioridade, conta a questão da autoestima baixa, e eu pego algumas histórias dos indígenas norte-americanos e contado por outras escritoras, e faço parâmetros, né, mostrando que nós podemos, sim. Conto a questão da migração e a questão do racismo junto com a questão migração e racismo, porque isso está juntinho, isso ganha junto. Ninguém nesse país, há 40 anos atrás, falou de migração e racismo. Eu fui a primeira pessoa que falou migração e racismo e debati na questão da ancestralidade, porque eu pensei, sonhei, e disse, só esse caminho da ancestralidade, se o povo reconhecer isso e reconhecer que ele ele está vivendo no submundo do mundo, no submundo do mundo. Então, quando ele perceber que ele vive isso, ele não vai querer ficar na escuridão, ele vai querer crescer, porque tem muitas cores. O povo indígena tem vermelho, tem amarelo, tem preto e verde. Como que um povo vai ficar na escuridão se ele tem tantas cores? Verdade. Se ele tem tantas histórias, se tem tantas lendas, se tem tantas línguas, se tem tantas opções de sobreviver, né? E de dar a volta por cima nessa questão da migração e racismo, que foi o que muitos amazônicos, né? Muitos indígenas da Amazônia conseguiram reverter, povos do Xingu também, que hoje também sente-se mais impactados, né? E o povo do Nordeste também, que já era considerado, há 40 décadas atrás, o povo indígena estava totalmente extinto. Isso está nos livros do professor Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização, se não me engano. E, quer dizer, nós, como indígenas, nós demos o primeiro passo, o segundo e o terceiro, e milhares de pássaros estamos aqui com a deputada Joênia, com o nosso querido Juruna, Mário Juruna,
com várias representações na Câmara Municipal, com várias representações em todos os níveis, né? E na medicina, em todos os aspectos, né? Então, o livro Metade Cara, Metade Máscara, ele é muito atual, porque ele fala de amor, de luta, de sentimento, de perda, de ancestralidade, de necessidade de crescimento, necessidade de ter uma voz nesse país, porque esse país é nosso, nós somos as primeiras nações que estivemos aqui antes de 1500, não existe marco nem de 1500, não existe marco temporal, não existe nada, nós estávamos aqui sempre. Os povos indígenas foram povos como as árvores, como os rios, como os mares, os povos indígenas vieram junto com a natureza, sabe? Então, por isso que é importante que a gente tenha esse orgulho, e nós somos o patrimônio da humanidade. Nós temos que exigir esse título como indígenas. Espera aí. Nossa. Eu fico super emocionado sempre te ouvindo, Eliane. Você é maravilhosa. Você já me conhece? Sim, mas toda vez eu fico muito impressionado, porque você é, né, uma pessoa incrível nossa, e que tem muita poesia, né? Mesmo dentro de toda essa história colonial e tudo, assim, você traz Agora, muita qual foi a esperança, estratégia? inclusive. Exatamente. Qual foi a estratégia que pensei de explodir esse movimento de mulheres indígenas, não enquanto físico local, mas enquanto filosófico, tá entendendo? Enquanto emocional, enquanto psicológico, enquanto espiritual também. Foi a criação do jornal. A gente criou o Jornal do Gruminho. A primeira vez que Verdade, foi que legal. lançado foi lá na hidrelétrica na hidrelétrica. Ai, me esqueci o nome, lá no Xingu, como é o nome? Aí eu tive essa audácia de criar esse jornal e ir para Altamira, ia para Altamira com o jornal debaixo do braço, né? E a cartilha A Terra é a Mãe do Índio, que também foi uma cartilha que foi lançada dentro da área potiguara, que ninguém me deixe mentir, porque tem gente que lembra, no dia que a gente lançou esse material, que foi distribuído gratuitamente para todo mundo, e ele foi distribuído para o Brasil também, para vários povos indígenas gratuitamente. Foi um programa de combate ao racismo que eu participei, do Nelson Mandela, eu fazia parte desse programa. E aí eu escrevi esse trabalho com uma verba que haviam me doado para escrever essa cartilha, essa Terra é a Mãe do Índio. E o jornal, então fui para Altamira com esse jornal debaixo do braço, né? E aí a gente teve aquele impacto da Tuíra, aquilo foi muito forte. Então, enquanto uma fazia um trabalho físico e combativo, a outra fazia o trabalho debaixo dos panos, enfiando jornal e ideologia na cabeça de todo mundo, distribuindo jornal para cá, para colar. E depois saiu o número 1, número 2, número 3, número 4, a gente distribuía. Eu morava numa vila, aí vinha as crianças todas da vila para enrolar jornal, etiquetar, porque não tinha dinheiro para pagar todo mundo, mas era muito interessante, todo mundo participava para embrulhar o jornal para a gente pôr no correio. E aí ia para a Câmara Municipal conseguir selo, ia para a LERJ, para todos esses lugares, conseguia os selos para botar o jornal, e aí o jornal chegava nas comunidades. E aí o pessoal ia me conhecendo, né, me convidando para aqui, para colar, acabei chegando nas Nações Unidas. Assim, mas Assim. assim, muito obrigado, porque você me fez me lembrar, realmente, eu tenho o Grumin, eu vou procurar, eu tenho que moldurar, sei lá, fazer disso me lembrar sempre.
Verdade, muito, muito bom lembrar. E você foi para as Nações Unidas mesmo, né? Como é que foi essa Fui experiência? literalmente 6 anos seguidos, Uhum. porque eu fui convidada pelo Conselho Internacional dos Tratados Indígenas, no estado da Califórnia. Fui convidada pelo Antônio Gonçalves, que fazia parte do programa de combate ao racismo desse do Nelson Mandela. Então, eu fui para lá e eles me ajudaram a chegar num outro congresso que havia sido convidada, mas não tinha o dinheiro para chegar lá. E eu fui ao Congresso dos Índios Norte-Americanos, que era, assim, a nata fina do movimento indígena norte-americano. E a Eliane Potiguara chegou lá. E cheguei lá Maravilhosa. sozinha, gente. Eu tinha que ter ido com alguém, uma pessoa mais velha, mas não tinha dinheiro, não tinha, sabe? Ou eu ia, ou a metade de mim ia, porque já era uma metade já indo, já era difícil. Então, tinha que arrumar para as duas metades chegarem lá juntas. Né? A gente levar mais uma delegação, não tinha condições, naquela época não tinha Uhum. condições, não tinha, ninguém dava dinheiro para indígena. Ninguém dava. Todas as conferências, todas que eu participei, era uma vaga, uma cadeira, uma vaga para Beijing, para a China, uma vaga para os lugares, era tudo um. Nossa, sim. Hoje a gente tem, né, essa maravilha, né, de que todo mundo apoia, até a sociedade brasileira está doando, né, para o evento que está acontecendo em Brasília. Isso é muito Sim. lindo, isso é muito lindo. Aí eu trabalhei 6 anos lá, levando as propostas. Alguns indígenas apareciam lá, levados por algumas ONGs, né, por antropólogos, mas, assim, pessoa que foi sozinha, sem ser levado por mão de antropólogo, fui eu. Eu fui ter essa ousadia, Maravilhosa. esse abuso, esse abuso de meter o bedelho, mas eu fui chamada, né? Não é um bedelho onde eu não fui chamada, Sim, foi o sim. bedelho onde eu fui chamada, e lá eu pude expressar durante 6 anos, e levar um indígena potiguara no final. Não deu certo, mas tudo bem, a luta continua. Essa foi a nossa trajetória. Foi o jornal, foram as conferências internacionais. Aí, nesse bojo, eu já estava entrando no movimento feminista, né, a convite de várias feministas brasileiras, e fui para a China, para a grande conferência da mulher, né, para Uau. discutir o islamismo, aqueles assuntos assim que nós não convivíamos no cotidiano, e a gente tinha que conhecer para saber a opressão que existia também na Índia, na China, no Vietnã, no Laos, no Camboja, porque existiam sistemas culturais de opressão que onde a mulher era tratada como quase que como um animal, né? Ou um objeto sexual de mesa. Então, quer dizer, eu tive uma onda de forças por fora que me carregavam, né? Me carregavam para onde eu tinha que ir. Eu não sabia, eu não conhecia nada, não falava inglês, falei um pouco, falo espanhol, que agora eu falo espanhol, mas eu não falava, e tive que aprender tudo assim, né? No sopapo. Tive que aprender no sopapo. Depois veio a era da internet, né? As coisas Uhum. foram melhorando, aí, passado anos, surgiu o Orkut, sabe? A gente criou lista de literatura indígena no Yahoo, e foi assim, foi cada vez que surgia uma tecnologia nova no nosso país, a gente ia se adaptando para poder Sim, sim. e chegar aos tempos atuais, né? Inclusive indígenas escreverem livros, né? Essa aqui é a terceira edição do meu livro, Metade Cara, Metade Máscara, que é um livro atual, é muito atual, continua Uhum. vendendo, vendeu muito, muito, muito. Muitas teses de feministas, de pessoas indígenas, elas fizeram,
baseado nesse livro, porque esse livro aqui é, como disse uma irmã minha, é um livro de cabeceira. Todo mundo, e você pode pegar esse livro, ler de trás para frente, ou de frente para trás, ou você lê da metade para trás, você vai conseguir entender, porque ele não tem tempo, ele não tem uma didática, ele não é um livro que foi escrito dentro dos padrões da literatura acadêmica. Ele se embrenhou pela linguagem oral dos povos indígenas, né, pela linguagem, pelo olhar dos mais velhos, ele se embrenhou pela literatura e as letrinhas foram se formando e eu fui conseguindo botar no papel e surgiu esse material atemporal. Genial, nossa, eu eu estou simplesmente aqui maravilhado contigo. Bom, a gente tem um tempo também, não vou mais te ocupar. Eu sei que você tem suas coisas para fazer aí, tem todo o seu tempo também. E para terminar, eu só gostaria que você, não sei, desse seus recados finais ou mandasse não sei, um conselho, uma dica para os indígenas, para esses jovens indígenas que estão ensaiando essas apresentações pelo mundo, né? Sejam pela arte, pelos trabalhos ou pelo que eles desejarem. Eu vejo que assim, você, o Daniel Munduruku, todos os outros escritores indígenas criaram, né, também possibilidade para os jovens indígenas começarem a colocar, né, na escrita os seus pensamentos, os seus pesares, alegrias, tudo. E, enfim, eu sei que muita gente te admira e também te tem como espelho. E, sei, se quiser mandar um Então, recado para o pessoal. a minha vontade é que os jovens, as crianças, os jovens, eles, em primeiro lugar, eles ouçam os seus avós, os seus Uhum. bisavós, eles respeitem, porque sem o respeito não há um caminho. Né? O caminho é o respeito. Dentro desse respeito, conhecer a origem de seu povo, conhecer a história do seu povo, conhecer a cultura do seu povo, de forma humilde, não de forma pretensiosa, como às vezes eu vejo muitos indígenas dizerem: eu vivo numa área indígena, então tenho um certo eu percebo assim, deixa eu ver se eu encontro uma palavra. Eu não vejo humildade na pessoa, eu vejo que a Uhum. pessoa está falando aquilo de boca para fora. Não, porque se ela conseguir alguma coisa mais, uma coisa melhor, um dia qualquer ela vai largar tudo aquilo e vai se embora. Não, ela não está fazendo por âmago. Ela não está fazendo por essência. Então, tem que fazer por essência, por sentimento, por espiritualidade, por ancestralidade, por compreender quem somos nós como indígena nesse Brasil, sabe? Qual foi a nossa função antes da descoberta do Brasil e depois da descoberta e os tempos atuais, não é? Porque os povos viviam normalmente nas terras e a humanidade chegou, outro tipo de humanidade chegou nas terras para oprimir, né? Para sufocar, mas que é um povo tão resistente, é uma linha de pensamento, é uma ancestralidade, é uma verve, é uma essência, a palavra é uma essência tão forte que, passados esses 5 séculos, os povos indígenas estão aí, lutando, conservando suas tradições, sua luta, graças ao movimento também de alguns indígenas do passado, como Araribóia, como Sim. Sepete Araju, como a Juricaba, como, em tempos atuais, como Marçal Tupãí, né? Como Ângelo Cretan, tem muitos indígenas, Mário Juruna, tem Marco Terena, tem todo um grupo de pessoas
foram poucas, mas foram pessoas, foram marcos históricos que deram a grande explosão para que a comunidade, mesmo idosa, mesmo os pajés, mesmo os caciques, né, eles tivessem um momento de explosão. Peraí, que alguma coisa está errado. Então, peraí, alguém está falando isso, o Mário Jurano está gravando lá, a Eliane Potiguara está falando lá na ONU, a Andila Inácio está falando da questão da educação lá no Sul, que será que está acontecendo? Né? Então, quer dizer, essas reflexões que foram surgindo bem espaçadamente, tanto geograficamente como temporalmente, isso foi muito importante, porque tinha gente ouvindo, tinha pessoas de sensibilidade, que nós temos muitos antropólogos de grande sensibilidade, temos grandes cientistas, grandes políticos de grande sensibilidade, que nos apoiaram, né? Apoiaram para que nós pudéssemos hoje chegar ao momento que estamos, nesse momento de grande reivindicação pelos nossos direitos constitucionais. Não é que esse é um direito constitucional, é um direito e também que nós temos através da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né? A Convenção 169, que garante a identidade indígena, seja ela de que geração seja, que viva onde viva, que esteja na rua ou esteja dentro da aldeia indígena, e os indígenas que vivem dentro da aldeia precisam parar de discriminar, porque isso é uma forma de racismo. Sim. Porque não existe ninguém puro. Nós todos somos mesclados, misturados. Não existe esse purismo que muita gente que vive em comunidade indígena tenta impor. Um purismo de nação indígena, porque ela permanece na sua terra, nas suas terras, e os outros precisam sair. E os indígenas que acabam se tornando esse grande contingente, que é maior do que estão nas aldeias, que se chama indígenas de contexto urbano, esse precisa ser respeitado pelas pessoas indígenas aldeadas. Vamos parar com essa discriminação. A gente não pode, porque a gente já tem a discriminação da sociedade, a discriminação do capitalismo da sociedade, ainda vamos ter discriminação entre nós mesmos, né? Então, é preciso dar um grande basta nessas nossas escolas indígenas, trazerem essa temática para a discussão e nós todos sermos todos iguais, né? Porque um dia nós não vamos precisar dizer que nós somos indígenas ou que somos de tal etnia, porque não vai existir um movimento tão igualitário que não vai precisar dizer você é negro, você é branco, você é amarelo, você é indígena, você é caboclo. Não vai, porque é a sociedade que criou isso é um jogo de poder. Desculpa. Isso é um jogo de poder. Quem tem mais poder é o branco, o europeu que chegou, não é? Então, vamos acabar com essa questão, vamos nos tornar iguais e vamos unir-nos para que a gente possa crescer juntos.